Eu costumo dizer uma frase: louco sem 6 em 7 é louco. Quando você faz o 6 em 7, louco com 6 em 7 é o quê? É gênio. A intenção de chamar essa pessoa aqui é sim inspirar você, sim mostrar que a fórmula de lançamento funciona, mas é muito mais do que isso. É que você aprenda alguma coisa com a jornada dela. Eu quero que você aprenda alguma coisa com erros e acertos dela. E hoje eu estou aqui com a Cris. Oi, Cris, tudo bom? Tudo bem, Érico. Prazer estar aqui falando Cris, com você. Você fala de onde? Curitiba. Curitiba, olha que legal. E Cris, como é que você me conheceu? Como é que começa a sua jornada nesse sentido? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em você, assim, eu estava tendo um interesse. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista e terapeuta da Nova Medicina Germânica, e a minha primeira intenção em conhecer marketing digital era atrair mais pacientes, né, mais clientes. Acho que é o que todo mundo que tem consultório deseja. Então, no primeiro momento foi isso. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas e a ouvir algumas coisas a respeito para conhecer esse mundo, e a minha cunhada chegou para mim e falou: ó, você tem que seguir o Érico Rocha, porque ele é o cara. Eu falei: ah, então tá, né? Daí ela falou a primeira vez, daí depois ela falou de novo: você tem que seguir o Érico Rocha, porque não adianta, ele, marketing digital é Érico Rocha. Eu falei: tá bom, vou ver quem é esse cara aí. Aí assisti, coloquei lá no seu YouTube e vi um vídeo seu. E aí o primeiro vídeo que eu vi, já me identifiquei e comecei a seguir e passei a ser consumidora do seu conteúdo. Começou assim. Posso te fazer uma pergunta? Achei. Pode. Você fala que você se identificou e passou a seguir. Você lembra o que fez você se identificar? E eu falo isso por pura curiosidade mesmo. O que eu falei que fez você se identificar e investir mais do seu precioso tempo, que é o maior ativo que alguém pode ter? É porque eu vi, foi uma entrevista também, igual essa que a gente está fazendo aqui. Eu não me recordo com quem, mas a pessoa que estava dando a entrevista, ela falava que agora ela podia trabalhar de casa e ficar com o filho, ficar com a família. Aí eu falei: meu Deus, é isso que eu quero pra mim, né? Então foi isso que me fisgou, assim, eu me identifiquei porque era isso que eu tava procurando. No fundo, por mais que eu tinha consultório e tal, eu sempre fui muito mãezona e eu sentia falta de estar mais tempo com a minha filha em casa. Então, quando a pessoa falou aquilo, eu me identifiquei e falei: nossa, é o que eu quero pra mim. Então, acredito que foi isso que, num primeiro momento, me fez querer conhecer mais sobre o marketing digital e sobre lançamentos. Entendi. Engraçado que hoje, Cris, a gente fala muito sobre o destino versus o veículo. O tema do podcast, do show de hoje, como é que chama? Do episódio de hoje, eu não sei nem como é que eu chamo, de aquecimento, foi sobre Roma. A importância de você definir um destino. E é interessante que o seu destino, que você viu através do que ela falou, foi ficar mais tempo com a sua família. Com a minha filha. Com a sua filha, é o que o 6 em 7 proporciona, significa mais para você. Porque o 6 em 7 pelo 6 em 7 é só um número na conta. O que é interessante é o que você faz com esse número, ou com as condições que você gerou esse número. Então, para você significava aquilo, né? Que para mim, para eu poder trabalhar... Aí faz sentido você aprender sobre o que eu quero falar, que dá trabalho, claro, mas se o destino é suficientemente atrativo, você entra no veículo, né? Faz sentido ou não? Fez sentido? Faz sim, com certeza. Que legal. Porque no primeiro momento, para mim, parecia impossível poder trabalhar e ganhar dinheiro e ao mesmo tempo estar perto da minha filha, estar em casa. Pareciam duas coisas distintas, separadas. Parecia uma escolha, né? Uma encruzilhada. Ou você vai para o caminho A ou você vai para o caminho B. Ou eu sou uma profissional que traz, enfim, uma profissional, com a vida profissional, né? Com tudo que vem, com a reputação, ou você é uma mãe que está presente. Isso mesmo. Em casa. Está com a sua filha em casa. Né? Interessante. E aquilo te abriu uma oportunidade. Peraí. Reza a lenda que tem pelo menos uma mulher que vive as duas coisas. Que é possível. Isso mesmo. Não quer dizer que é típico. E que por sinal era muito bem sucedida. Também. E que por sinal era muito bem sucedida. Então ela não... A vida dela de estar em casa não fez com que ela vendesse, e eu colocar vendesse, né? Trocasse, vendesse,
o fato dela estar em casa. Não custou isso. Talvez vender a palavra errada, que mãe não vende, né? Mas não custou isso. Que legal! A partir do momento que você começou a assistir meus conteúdos, depois de quanto tempo eu lancei a fórmula? Como é que foi esse processo? Peraí, eu tô seguindo esse cara, tem muito conteúdo gratuito, mas agora, peraí, ele quer me vender alguma coisa, tem alguma coisa paga. Como é que foi esse processo entre conteúdo gratuito e venda? Eu assisti, acredito que foram uns 2 lançamentos ou 3, e eu ainda estava ali amadurecendo aquela ideia, porque em mim estava muito enraizado ainda aquela ideia do consultório, de atender pacientes presencial. Então eu assisti e fui amadurecendo essa ideia de criar um curso. Eu gostava muito do que eu fazia, da minha profissão como terapeuta da Nova Medicina Germânica, e eu comecei a ver que, por sinal, não tinha ninguém ainda trabalhando com isso no mercado, não tinha ninguém vendendo esse conhecimento ou ensinando esse conhecimento de maneira online. Então eu vi uma oportunidade. Só que é a famosa procrastinação, né? Você tá decidida, você quer, mas você fala, não, vou esperar o próximo lançamento, eu vou esperar o próximo, até que chegou um dia que eu falei pro meu marido, não, é isso que eu quero trabalhar de casa, eu quero acompanhar o crescimento da minha filha, porque eu já tinha trabalhado no Japão, e o que tinha de mais difícil para mim era deixar ela em casa para poder ir trabalhar. Aquilo doía no meu coração, era muito difícil para mim como mãe. Então eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu vou comprar a fórmula. Daí ele falou assim, tá bom, só tem um problema, não tem dinheiro. Porque a gente tinha acabado de investir todo o dinheiro que a gente tinha guardado num apartamento que a gente comprou na planta e pagou à vista. Então, assim, não tinha dinheiro. Eu falei pra ele, mas eu quero. E quando eu coloco uma ideia na cabeça, eu quero, então eu vou vender o meu carro. E eu vendi o meu carro e comprei a fórmula. Foi assim. Fiquei a pé, fiquei com o carro do meu marido. Literalmente, qual que era o seu carro? Era um Sandero. Na época, valia uns 24 mil. Você lembra mil. Quanto custou? 24 mil. Você chegou a pegar 24 mil. Uhum. Eu Engraçado. vendi. E eu amava o meu carro, mas eu vendi. Eu falei, eu quero, tô decidida, e vendi. É loucura, não contei pra ninguém que eu vendi pra comprar a fórmula. Agora contou pra galera, agora que deu certo, né? Dá pra contar. Mas assim, e tem algumas coisas que eu vou trazer aos olhos da audiência. Então, primeira coisa, não foi no primeiro lançamento, você teve que amadurecer aquela ideia. Às vezes alguma ideia nova demora, então não foi na primeira abertura de turma, não foi na segunda, mas uma hora que você vê a fórmula, você não consegue desver ela no seu dia a dia. Não consegue. Não foi porque eu não acreditava na fórmula, mas assim, eu pensava, será que eu vou conseguir implementar isso? Será que eu vou conseguir fazer? Uhum. Mas aí você começou, é engraçado, você não sabia, então logo você não entrou, mas isso não te parou de viver a vida que você vivia. E nada de errado com a vida. E a vida que você vivia estava indo numa direção, que era a direção que você não queria, que não era ideal. E aí a cada momento que você vivia naquela direção, você sabia, e se eu estiver errada? Eu não sei se você pensa nisso, mas eu acho, e se eu conseguir? E se isso estiver me custando alguma coisa que não tem preço para mim? Que tem preço, né? Que com dinheiro se compra, mas não tem preço. O que eu quero dizer é que é difícil de botar o preço de você passar a infância da sua filha com você, sabe? É difícil. Ao mesmo tempo... É que é muito mais do que o 6 em 7. Tem que trazer, né? Para algumas pagar pessoas os boletos, né? Para algumas pessoas é só o dinheiro, mas para mim ele tinha um significado a mais, que era poder estar perto dela. Certo. Acompanhar O interessante é que muitas pessoas nesse nível falam assim, não tem dinheiro. E você foi razoável, você encontrou dinheiro no seu carro. Você fez inclusive quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Você que sofreu. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Bom, você entra na fórmula. Eu fico pensando, você não pensou em pagar para alguém fazer para você, alguma coisa do tipo? Então, aí esse é só o começo da história, né? Aí eu entrei no Fórmula, comprei e comecei a implementar daquele jeito meio tartaruga. Eu sempre fiz tudo sozinha, fiz as minhas páginas, comecei a entender aquele mundo, a gerar o lead, mas eu tava meio que assim, daquele jeitinho meio tartaruga.
E aí, mesmo assim, eu fiz o lançamento de semente, porque eu entendi que se eu não lançasse e eu não vendesse, eu não ia criar o curso e aí ficava procrastinando. Mas aí, enfim, fiz o lançamento de semente e fiz 2 vendas. Aí eu falei pro meu marido, vou fechar o consultório. Lá vai eu fazer mudança de novo, carregar tudo aquilo, porque deu certo, eu fiz 2 vendas, é isso que eu quero pra minha vida. Pronto, fechei o consultório, lancei o meu curso de Nova Medicina Germânica, fui uma das primeiras no Brasil a lançar e tava feliz da vida. Fechei, decidi, porque eu era bem decidida, ou é 8 ou é 80. Então, se eu quero isso, não adianta eu continuar fazendo o que eu tava fazendo. E aí, tudo bem. Criei o curso, entreguei, deu tudo certo, e aí eu fui pro meu primeiro lançamento interno. Só que eu ainda estava muito, assim, eu estava aprendendo, e aí eu fiz esse lançamento interno com um investimento mínimo, que foi acho que R$2.000, e voltou 11 mil. Só que aí que foi o grande problema. Eu comecei a crescer e comecei a aparecer na internet. Aí eu já era um pouco conhecida na minha área, porque são poucas pessoas que fazem isso, já tinha dado palestra e tudo. E aí veio uma pessoa me procurar. E ficou insistindo, até que a gente marcou uma reunião. E essa pessoa queria que eu lançasse, que eu fosse só a pessoa que produz o conteúdo. Ela queria lançar o meu curso, vender o meu curso. E me fez uma proposta que na época para mim pareceu irrecusável. A pessoa falou que tinha 600 polos, que tinha criado todos os polos para uma faculdade bem conhecida e que tinha 600 polos para vender o meu curso e que tinha, inclusive, lá um benefício particular com essa técnica que eu utilizo e que era algo mais do que profissional, era pessoal para ele e tal. E ele tinha 600 polos. Faça a conta. Se eu tenho 600 polos... Perdão. O que é Oi. 600 o quê? Polos. Sabe esses polos que vêm de curso de universidade? Em cada cidade tem um polo? Não sei não. Explica pra mim, o que é isso? Por exemplo, assim, quando a pessoa faz faculdade à distância, tem polo da faculdade, em cada cidade tem um polo. E ele tinha o contato desses polos, então ele estava implementando cursos livres nesses polos de universidade. Ok. Aí ele tinha falou esse que canal de venda, vou chamar. É um canal muito... Eles tinham esses canais de venda, certo? Isso mesmo, canal de vendas. E aí ele teria 600 cadastrados e eu não teria que me preocupar em vender, nem em fazer marketing, nada. Eu só tinha que produzir o meu conteúdo. E aí pareceu para mim muito atrativo, porque, afinal de contas, se ele tem 600 polos e cada um vendesse um único curso por mês, eu teria 600 vendas sem fazer nada, sem me preocupar, só produzindo o meu conteúdo. Então, pareceu assim uma oferta irresistível. Porém, eu tinha que ter exclusividade com eles. Eu não podia vender o meu curso lançando pelo Fórmula. Então, era uma escolha. E eu escolhi errado. E eu assinei o contrato com eles. E até falei pra ele assim, mas e se não der certo, se não vender? Não tem como, porque eu já testei com tal curso e com outro, e sempre deu certo, e sempre vendeu milhões e tal. Enfim, assinei. Ele fez com que a gente gravasse todo o curso de novo, mesmo eu já tendo o curso gravado, porque tinha que ser no formato EAD, que o meu formato não servia. Tudo bem, daí foi lá num estúdio super chique e tal, a gente gravou tudo. E aí começou, falou assim, a partir de agora você vai ter que parar de lançar, você não pode mais lançar com Fórmula, que é a gente que vai vender nos polos. Aí tudo bem, aí passou um mês, passou 2... E nada de vender, nada do que ele tinha prometido. E por coincidência, nesse mesmo período de 2 meses aí, o meu marido, ele é cantor, e ele acabou também rescindindo o contrato, o empresário rescindiu o contrato do nada e parou de pagar o salário dele. Então assim, eu não podia vender o meu curso, ele também não vendia, e a gente ficou sem renda nesses 2 meses. Então foram os piores 2 meses da minha vida. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, bom, você falou que você jamais, que não é, né, você jamais ia me pedir de vender o meu próprio curso se não desse certo. Então eu quero voltar a vender pelo Fórmula, porque eu tava muito bem e não tá dando certo esse negócio. Quero que você assine o distrato. Aí ele falou pra mim assim, não vou assinar o distrato. Eu falei, mas eu vou lançar porque eu preciso vender. Aí ele falou assim, se você lançar, você vai sofrer uma ação coletiva de todos os polos. Eles vão me processar e eu vou processar você. E aí eu fiquei de mãos atadas, sem poder
continuar vendendo meu curso, sem ele vender para mim e eu sem ter o que fazer. Então eu fiquei numa situação bem difícil. E aí fui ver, né, juridicamente eu teria que entrar com uma ação e eu teria que esperar 6 meses para poder vender o curso de novo. E aí eu sou especialista nessa área, é o que eu sei fazer. Eu pensei, e agora? Aí eu tinha 3 opções, né? A primeira era sentar e chorar. A segunda era voltar a abrir o consultório, que era o que eu não queria mais. E eu falei, poxa, mas eu vou voltar? Depois de tudo que eu fiz, depois de ter validado o curso, de ter alunos, tudo, eu vou voltar. Não. Aí a terceira opção, eu liguei para minha professora, e ela é especialista em acupuntura e medicina chinesa, e fui conversar com ela. Aí eu falei, você é especialista em medicina chinesa, né? Acupuntura. Ela falou, sou. Eu falei, o que é mais difícil para os alunos aprenderem acupuntura? Que eles não aprendem de jeito nenhum. Ela falou diagnóstico. Aí eu falei, então tá. Então nós vamos criar um curso de diagnóstico. E em 5 horas de reunião nós saímos ali com o protótipo do curso completamente pronto. Afinal, ele podia roubar é a palavra errada. Ele podia ter direitos ao seu curso, mas ele não tinha direito a que você sabia lançar. Sim, e tudo que eu tinha aprendido com fórmula, que eu tinha feito no primeiro curso, era cansativo, ia ter que começar do zero, mas eu falei, eu vou fazer de novo, porque isso vai dar certo de qualquer maneira. E aí deixei pra lá, esqueci aquilo, falei, eu quase fiquei doida na época, falei, mas deixa pra lá. Foco no que foguete não dá ré, né? Então, vamos pra frente. E aí, saí dessa reunião, 5 horas depois, no dia seguinte ela já começou a gravar os raízes, e eu fui, não tinha nada, ela não tinha audiência, ela não era conhecida, ela não tinha YouTube, eu criei o YouTube do zero, criei Instagram, criei a página do Facebook, tudo no mesmo dia. E as páginas de captura, enfim, tudo, e ela começou a criar o conteúdo raiz, e aí, em 15 dias a gente fez o primeiro semente do novo produto. E qual foi o resultado? No lançamento de semente, 2 vendas. E aí depois isso foi em novembro. Em dezembro a gente fez o primeiro interno. Posso te fazer uma pergunta em relação a isso? Claro. A gente que conhece fórmula entende que o lançamento de semente e 2 vendas é um bom sinal. Mas as pessoas de fora que não conhecem, pode entender que é um fracasso, não veio milhões no primeiro lançamento. Eles não entendem isso, que o lançamento de semente é a sementinha. Dito tudo isso, a sua expert entendia isso? Você educou ela bem ou ela não entendia? Foi uma decepção para ela? Ela entendia, mas assim, no começo era meio complicado de fazer ela implementar algumas coisas. Por exemplo, eu falava, não, porque o Érico falou que tem que ser assim. Dela, tô nem aí pro Érico. Hoje em dia, se eu falar pra ela assim, o Érico falou... Né? Eu falei pra ela assim, o Érico falou pra você plantar bananeira. Ela já tá plantando. Mesmo sem ter, né? Então mudou muito. Mas no começo era um pouquinho, mas ela foi amadurecendo, ela foi entendendo o processo. Ela precisava. Mas assim, esse primeiro lançamento de semente a gente fez com uma lista que ela já tinha, que era de clientes ali presenciais. A gente não gastou um centavo para fazer. Ele foi 15 dias depois do zero, de criar um YouTube, de criar um Facebook. Então eu achava que na minha cabeça, como eu já entendi o fórmula, eu via que era um ótimo resultado, que validou a oferta, validou o produto, tinha interesse, né? E em dezembro a gente fez o nosso interno. E em dezembro a gente fez o interno com um pouquinho mais de investimento, eu acho que foi lá uns R$1.000, R$2.000, pouca coisa, e aí vendemos 11 mil. 2 para 11, tá começando a ficar legal. E aí nós saímos de quem não tinha nenhum investimento, nenhum produto, para quem já tinha 11 mil para investir. E nesse mesmo período eu fui no evento ao vivo do Fórmula, em dezembro. E aí que eu me senti realmente, eu já estava me sentindo uma anta por ter assinado aquele contrato e ter deixado de fazer o Fórmula. Realmente, estava me sentindo uma anta. Mas eu me senti uma super anta depois que eu fui no evento. Porque eu vi uma outra pessoa do mesmo nicho que começou junto comigo fazendo 7 dígitos com o Fórmula. E aí eu pensei, tapa na cara, não é? Eu pensei, meu Deus, se eu tivesse continuado,
Talvez eu não teria feito 7 dígitos, mas com certeza eu não teria perdido tanto tempo se eu não tivesse, né, terceirizado o meu marketing ou não acreditado em mim como lançadora ou continuado. Então, realmente eu me senti muito burra, mas aquilo foi bom porque me deu força para voltar com tudo. E em janeiro nós fizemos o segundo lançamento com um investimento de 6 mil e foi 70 mil de lucro. Isso da de acupuntura, faturamento. Né? De acupuntura. Certo. E aí? Por coincidência, em janeiro, eu consegui resolver o problema jurídico daquela questão. E aí eu podia voltar a vender aquele outro curso. Excelente. Como expert. Mas aí é o curso do faturamento, né? Que o coleguinha lá tinha feito 7 dígitos e tal. Mas eu pensei, não, dessa vez eu vou ouvir o Érico. O Érico fala que primeiro faça 6 em 7 com um produto para depois você fazer outro. Então eu já estava no meio do caminho. Falei, não, então agora eu vou continuar com esse aqui. E aí nós lançamos em janeiro e deu tudo certo, foi 70 mil. Aí lançamos de novo em março, foi 90 mil. E aí eu já tava chateada porque eu não fiz o 6 e 7, né? Tava quase. Aí o pensamento já mudou, eu já queria o 6 e 7. E agora em maio, enfim, nós lançamos novamente e foi 130 mil de faturamento. Cara, que excelente em muitas dimensões. Primeiro que mostra que você não depende de ser iluminada pelo Espírito Santo, de ter se você não de ter uma expertise para fazer 6 em 7. Primeiro, você pode fazer 6 em 7, quando você sabe lançar, você pode fazer 6 em 7 ligando para alguém, lançando e fazendo, você provou isso. E o mais louco disso tudo é que agora você sabe fazer o 6 em 7. E você pode voltar e simplesmente, não é simples, não é fácil, mas é simples, é diferente, né? Simplesmente não é fácil, mas simplesmente voltar para a sua área. E sim fazer o 6 em 7 na sua área, quiçá um 7 em 7. Então, aí agora, segunda-feira, nós gravamos o primeiro vídeo com esse novo produto, só que ela vai ser a expert agora e eu vou continuar como lançadora porque eu gostei até da disso. medicina germânica também ou não? Sim, porque ela é especialista, ela foi minha professora. Ah, que massa! Então você curtiu a história dessa parceria. Eu curti. E agora com 2 produtos eu acredito que vai ser mais bacana se eu continuar, porque na verdade eu me obriguei a ser lançadora. E eu gostei da ideia e agora a gente vai continuar, só que com os 2 produtos agora, e só que ela vai ser expert, eu vou continuar como lançadora. E a gente pretende, né, em breve, chegar na faixa preta. Prova muito massa. E geralmente quem fala chega, viu? Eu nunca vi ainda uma pessoa que falou e não... Ou tá bem próximo, tá bem no caminho, ou não chegou. Geralmente começa a falar. Eu dei sorte, porque essa minha expert também, ela é bem dedicada. Se precisar ficar... a gente conversa de madrugada, 3 horas da manhã a gente tá acordada. Inclusive, ela é muito grata, porque ela tinha clínica de acupuntura. E até essa parte eu não falei. Quando chegou, a gente vendeu 90 mil, veio o coronavírus, né? Veio a pandemia. E aí eu pensei, nossa, e agora? Eu quero 6 em 7 no próximo lançamento de qualquer maneira. Não sei como, mas eu vou fazer 6 em 7. E aí veio aquela dúvida, será que agora, com essa pandemia, com todo esse problema, eu vou conseguir vender, vou conseguir fazer... E foi o nosso melhor lançamento. E ela ficou com a clínica fechada, não teve faturamento, só teve prejuízo da clínica, porque ela precisava pagar aluguel alto, e o lançamento salvou ela. E agora ela decidiu de vez fechar a clínica para se dedicar só para os lançamentos. E ela tem clínica há mais de 20 anos. Engraçado, mas agora ela deixou de participar do problema e começou a se participar da solução. Do mundo que se ressurge, está ressurgindo, é tudo tão rápido, tá? Num momento crítico e ela... É engraçado isso, né? Engraçado. E se não fosse você tomar esse desafio jurídico, vou chamar de desafio jurídico, tá bom? Pode ser desafio de vários níveis, né? Ela estaria passando um potencial maus bocados agora. Sim. E você também. Sim. Porque você atendia.
a sua clínica, o seu atendimento ia estar comprometido. Não sei como é que funciona isso. Com certeza. Comprometido. Sim. Cris, que massa. A maioria dos profissionais, inclusive, que são nossos clientes hoje, que são nossos alunos, eles estão passando dificuldade por não poder atender, né? Alguns atendem online, mas o dela era acupuntura, e a acupuntura daí não tem como, porque o que a gente ensina, o nosso curso é diagnóstico, mas a pessoa atender ali, né, colocar agulha, não tem como. As clínicas estão vazias, porém a pessoa continua, né, tendo que com as suas despesas, né? Mas eu sou muito grata. Carro, lá atrás. Na época que você. Curiosidade, na época que você vendeu o carro lá atrás, como é que você sobreviveu? Como é que você sobreviveu a esse desafio de não ter carro? É que a gente tinha dois, né? Você pegava meu Uber? Marido... Não, eu andava com o carro do meu marido, só que a gente nunca teve que dividir. Meu marido é muito assim, né? Sabe como que é homem com carro, né? Ai, vou usar. E aí, né, a gente começou aquele negócio, né? Hoje eu vou usar o carro. Não, hoje sou eu. Então você me leva aqui, a gente meio que se adaptou, porque no começo cada um pegava seu carro e saía. Aí teve que meio que dividir ali, né? Então hoje você vai de Uber, aí eu vou com o carro e tal. Mas a gente se virou. Mas valeu muito a pena, porque hoje com o meu faturamento eu poderia ter comprado vários carros daquele valor. Entendi. E eu tô engraçado, muito feliz. Você comprou? Ou ainda continua sem carro? Eu continuo sem. Não, funcionou. É porque, na verdade, acho que não senti mais tanta necessidade. Até foi bom porque eu não tenho que pagar 2 IPVA, 2 seguros. Dois IPVAs, 2 seguros. É interessante isso, porque às vezes quando a pessoa fala que não tem dinheiro, ela esquece de olhar, porque ela acha inconcebível trocar uma coisa que potencialmente te dá despesa, vou dizer assim, trocar o conforto por isso. E às vezes o conforto é em forma de carro, às vezes é forma de televisão, às vezes é forma de bicicleta, às vezes é forma da academia que você não vai de qualquer jeito. Mas quantas coisas eu falei pra você que eu tem não em casa falei que você pra não ninguém. Conseguia. Não, você falou que não falou pra ninguém. Não falei pra ninguém porque assim, é difícil da pessoa que não tá dentro desse processo entender. E até a minha expert mesmo, quando eu falei pra ela, eu falei assim, não, nós vamos fazer um 6 e 7, nós vamos fazer 100 mil de faturamento em 7 dias. Ela é uma pessoa que tem a cabeça mais aberta, mas um rapaz que trabalhava com ela na época, ele ouviu aquilo e ele deu risada. E assim, que parecia uma coisa assim, tipo, tá louca, coitada, né? Vendeu o carro, gastou e tá achando que vai... Mas hoje pra ela isso é muito real, inclusive agora ela só fala em faixa preta. Sabe uma coisa? Uma vez eu fiz um vídeo que chama Eles Riram de Mim. Deixa eu ver se tá no YouTube aqui. Você se importa de eu olhar? Não, pode olhar. Como é que chama ele? youtube.com Eles Riram de Mim, Érico Rocha. Deixa eu ver se ainda tá. Porque às vezes eu tiro o vídeo e coloco Eles Riram de Mim. É que, como você fala, isso tudo é muito louco, Ele não chama né? Eles Riram de Mim, não. Chama Quem Ri Por Último. Érico Rocha. Esse eu não ouvi. A história desse vídeo é interessante, que eu fui pra Londres pra gravar ele. Não foi pra Londres pra gravar ele, eu já tava lá e não tava lá, tava lá perto. E aí a gente tava gravando um lançamento, tava em Barcelona naquele momento. Eu fui pra Londres. Aí nesse vídeo eu queria contar uma história que eles riram de mim. E adivinha quem era eles riram de mim? Eram as pessoas que eu contava que eu ia largar um grande emprego. E na época, quando você convertia o meu salário, não era salário, né? O meu contrato, quanto eu ganhava por mês? Porque eu tinha contratos com bancos, né? Dava uma soma que você não imagina. Eu ganhava por mês o que meu irmão mais velho, formado da Unicamp, engenheiro elétrico, trabalhando por uma empresa de especialista em comunicação de satélite, vai vendo, como engenheiro. Ganhava por ano. Fazia por mês, mais ou menos o equivalente ao que ele fazia por ano. Então eu larguei esse emprego para, como eles diziam para mim na época, brincar de internet. Foi o que eu ouvi, Cris. E eles riram de mim. É mais ou menos assim. E riram mesmo. Engraçado, né? Mas agora não riem. E eu não falo isso de uma maneira pejorativa, não. São pessoas muito queridas ainda, acredite ou não, eram meus amigos. Mas era difícil eu sei. verem. Mas sabe esse que cara, eu lembrava? Quando você falou que o sócio dele riu, eu não acredito que ele riu por maldade, não. Agora é o seguinte, eu costumo dizer uma frase, louco, 100, 6 em 7,
é louco. Quando você faz o 6 em 7, louco com 6 em 7 é o quê? É gênio. Depois de louco, algumas pessoas me chamam, não riam, mas outras pessoas me chamam de louco, né? Louco é a palavra que eu mais ouvi. E agora, algumas pessoas, essas mesmas pessoas falam, nossa, não é que deu certo? Algumas até pronunciam a palavra gênio. Eu não acho que elas querem sentir que o Érico no sentido literal, não. Mas eu vi uma coisa que eles não estavam vendo. E você viu, ela viu também. O fato, talvez, dela fazer a acupuntura faz com que ela veja, né? É uma pessoa de mente mais aberta, né? Não é tão... Talvez seja um pré-julgamento meu, mas a acupuntura já não é tão convencional do que a gente no começo era um pouco mais complicado, porque eu queria que ela implementasse tudo, que ela tivesse aquela mente de lançador, e na verdade, porque eu sempre fui mais aberta nessa parte, por mais que eu era expert, porque eu comecei a acompanhar e assistir todos os seus vídeos, e comecei a desenvolver aquela mentalidade. E para ela era um pouco mais difícil porque ela era professora, então ela era um pouco engessada nessa parte. E ela não conhecia você, ela não tinha esse contato. Então eu falava, o Érico falou, ela não dava muita bola. Mas hoje o que o Érico fala é lei. Sabe o que é o mais legal disso tudo? Talvez você nem perceba isso. Mas para mim o mais legal, vou chamar de mais legal, tá? É que se eu tirar tudo que você tem, absolutamente tudo, até o seu dinheiro, seus pertences, trocar você de cidade, tirar o seu nome e reputação e te colocar numa cidade completamente alienígena a você e te soltar, você faz tudo de novo. Foi assim que eu me senti, Érico. Tudo de novo. Eu já tinha simplesmente pega, entra no celular, você sabe com quem falar, você sabe como falar, você sabe o primeiro passo a dar. Você sabe que as 2 primeiras vendas é um excelente sinal. A maioria das pessoas, indo 2 vendas. Não, Você já viu. E é massa isso. E pra mim, eu acho que isso me dá uma segurança e uma paz muito grande, sabe? Foi assim que eu me senti, porque eu tive a impressão que eu perdi tudo. Eu já tinha alunos, eu já tinha dado palestras, eu já era conhecida na minha área. E aí eu fiquei impossibilitada de vender o produto e de ser a expert. Então eu comecei do zero, porque ela nem tinha YouTube. Então isso vai te dar... Se você precisar, você faz tudo de novo. Algumas pessoas são muito dependentes dos ativos que elas têm, do nome que ela criou. Até quem faz consultório, né? Tem amigos dentistas, advogados, médicos, e às vezes eles passam anos, alguns 20 anos, para construir uma clientela. Se ele mudou de cidade, ele não tem mais aquilo. E isso dá uma paz de espírito, assim, que você vai poder sempre prover. Porque o dia que, se alguma coisa acontecer, não vai, mas se acontecer, você faz tudo de novo. E rápido. O primeiro lançamento vem em quantos dias? 15. Agora você já sabe, 15 dias. Qual que é o Instagram aí da sua expert? O Instagram da minha expert é Medicina Chinesa Online. Medicina Chinesa Online. Que a pessoa pode fazer, se ela tem 2 neurônios, ela vê que é verdade. Inclusive, se você quiser aprender Medicina Chinesa Online, aproveita e já compra o curso da expert também. Como é que ela chama? Inclusive, se ela entrar lá, é Lucy Hayashi. Lucy Hayashi, ok, pronto. Lucy. Se ela entrar lá, ela vai ver que as postagens começaram em novembro do ano passado. Que é exatamente na data que a gente começou. Exato. Então, basicamente, eu acho que é muito difícil alguém duvidar que isso é possível. Elas duvidam que elas talvez podem fazer. Então, é um pouco de você no começo. Aquela pequena dúvida, aquela incerteza. E algumas pessoas vão dar o voto de confiança a si mesmo. Porque elas não querem sentir mais a dor que estão sentindo. O que é a dor que está sentindo? É o status quo no momento. De talvez ser parte do problema na pandemia. Ou diretamente por ser um negócio que tem que fechar as portas ou parar de atender. Ou indiretamente porque você é empregado de um negócio que está sofrendo. Ou porque você não sabe, pela dor da incerteza de saber que o que era dito como certo já não é mais. Ou simplesmente você tem um negócio, mas não gosta dele. Não passa tempo com a filha. Tem vários motivos. Essa dor não vai passar enquanto... E hoje, até esqueci de te falar, o meu marido também trabalha comigo agora. Ah, que legal. Que legal, que massa. Eles estão no mesmo negócio. Então, na época que ele parou de trabalhar, porque ele é cantor, né? É verdade. Então, primeiro porque aconteceu esse problema de quebra de contrato com ele. E depois agora como que vai cantar na pandemia, né? Então ele
Então o Fórmula salvou a gente, literalmente, porque agora ele tá lá, agora ele é o suporte, ele faz os Nutellas e tal, e a gente tá tranquilo, porque se fosse em outra época ele estaria parado e estaria preocupado. E agora a gente tá bem tranquilo. Total. E muitas pessoas querem viver isso que você quer. Não foi fácil, porém é possível. Você aprova. Viva em carne e osso. Que dica você daria para elas? Elas estão comprometidas, elas estão dando esse voto de confiança, elas estão cheias de incerteza, porém elas estão jogando o chapéu do outro lado do muro para dar um jeito de pegar. Que dica você daria para elas? Bom, são tantas coisas, né? Tantos aprendizados que eu tive aí durante esse processo. Mas o principal é confia no processo. Não pensa, só faz, só executa o Fórmula, faz o básico, o essencial do Fórmula. Não inventa moda, não queira fazer do seu jeito, não queira mudar nada. Se você soubesse fazer, você não precisava comprar o Fórmula. Então, isso eu aprendi, porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu gosto de inventar. E eu aprendi, não, faz o básico, o simples, o que tá ali, não muda nada. E implementa e confia no processo e vai, porque vai dar certo. Deu certo comigo 2 vezes, eu comecei do zero 2 vezes, e a segunda, como eu já tinha um pouquinho mais de experiência, foi muito mais rápido, em 4 lançamentos. E escuta o que o Érico fala, e jamais terceirize o seu marketing, jamais. Que bom. Faça você. Que bom, eu daria Cris. essas dicas. Obrigado, um abraço para você. O seu marido chama como? Júnior. Júnior, um abraço para você, pro Júnior. Ele só me lembra o nome da sua expert? Lucy. Lucy, Júnior e Cris. Obrigado pela generosidade de estar aqui contando a história para vocês. É engraçado, eu que agradeço, mas um dia Érico. alguém foi generoso bastante para contar a história delas de peito aberto, abrindo números, que é um pouco, eu sei que não é simples, é um pouco uma coisa muito íntima. A gente não sai por aí falando, fiz 130 mil reais. Porém, mas eu sou o muito fato de grata, alguém... muito grata a você. Porque hoje em dia eu posso acompanhar o crescimento da minha filha. Eu tô aqui, às vezes, várias horas aqui direto da frente do computador, porque, como você falou, é simples, mas não é fácil. Mas a cada minuto ela tá vindo aqui, eu tô vendo ela, eu tô acompanhando. Hoje eu tenho uma tranquilidade que eu jamais teria durante essa pandemia se eu tivesse continuado no meu trabalho, tradicional. E eu sou muito, muito grata a você, por isso que eu vim aqui de coração aberto mesmo dar essa entrevista. Que ótimo. Obrigado pela sua generosidade, vulnerabilidade, e do mesmo jeito que um dia alguém falou alguma coisa, a gente não sabe exatamente o nome, e te inspirou, e você está aqui, eu vou falar o seguinte: um dia alguém vai te encontrar aleatoriamente, seja num evento do Fórmula, quando essa parada voltar, seja no direct, em algum direct da sua vida, e ela vai falar com você que aquela sua 1 hora ou alguma coisa do tipo inspirou ela. Deu até dicas. E você vai sacar que um dia alguém vai ter feito um 6 em 7 porque você resolveu falar. Você resolveu contar a sua história. A história da gente, dar permissão para outras pessoas parecidas com a gente confiarem na gente mesmo. Porque eu falar para vocês confiar, que identifica comigo, meu jeito, minha voz, ele até acredita. Eu falo, sou parecido com esse cara, eu vou... Mas eu não sou parecido com todos, né? E você vai inspirar muitas mulheres que querem ficar com as filhas. Muitas profissionais liberais que não querem ser parte do problema, querem ser parte da solução. É verdade. Eu sou muito grata ao Fórmula, que eu não precisei deixar de crescer, eu não precisei escolher entre a minha filha e a minha carreira, a minha profissão. Pelo contrário, agora eu tô ainda melhor. Excelente. Um abraço, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Érico.